2017 eu lutei um GP de 3 lutas, que eu fui vencedora nas 3 lutas e eu ganhei uma passagem para Tailândia. Eu já havia ido para Tailândia em 2014 e por questões financeiras eu tive que voltar e fiquei meio frustrada. Queria ir para lá para ter a sensação de que eu fiz o que eu queria lá. Então eu já estava meio que com a viagem marcada, assim. Eu ia em abril, que foi quando eu descobri que eu estava grávida. Disponho da caneta no de refletores. Eternizei no universo meu canto. Mostrei que não há preço quando se tem valores. Joguei no mundo verso, fiz eles como flores. Embelezei meu universo, dei pra ele mais cores, como aquarela colorindo. Já começa que não tenho como competir. Eu treino, faço tudo, mas não posso fazer contato físico. Ninguém pode me bater no meu abdômen, então eu não posso lutar, né? Então eu treino, faço meus treinos de acordo com o meu limite. A força cai um pouco, a resistência cai um pouco, o peso sobe bastante. Então a gente vai treinando do jeito que dá. Já sei que eu vou ter que esperar para poder voltar à minha rotina, isso não tem jeito. Aí eu fico, até 7 meses, filho, ninguém ficou sabendo. Ninguém ficou sabendo. Nem meu sensei, nem meu professor, nem nada. Eu ia treinando. Pegava peso e tudo. Nossa. Porque eu não tava minha barriga era lisa. É porque acho que como eu sou da luta mesmo, é difícil de aparecer a barriga que nem da Mirella. A Mirella apareceu pra 8 meses, pra 9 meses, apareceu a barriga. Eu ia com meu filho no carrinho. Com 1 mês eu cheguei aí com pontos pra academia, de estar cesárea. Eu levava ele. E aí ele chorava, quando ele acordava eu ia lá, amamentava e eu voltava a treinar. Ele ficava, porque eu dava aula e eu levava ele no carrinho dentro da musculação, ele ficava dormindo na musculação no carrinho, bebê, mas eu já voltei com menos de 1 mês. Para competir, não dá para competir no powerlifting se você estiver gerando uma criança. Então, por eu amar o esporte, por eu amar o que eu faço hoje e ter esse objetivo na minha vida, hoje eu optei por a gente adotar uma criança. Então, quando chegar a hora, hoje a gente não tem esse planejamento ainda, uma data, talvez daqui a uns 3 ou 4 anos, porém hoje eu penso em adotar uma criança, em entrar na fila da adoção. Eu acho que é muito aquela coisa cultural de que mulher nasceu para ter filho, entendeu? Eu não tinha esse pensamento mais livre que eu tenho hoje depois de adulta. Então, quando eu era jovem, pra mim a vida era essa, você cresce, você estuda, você trabalha, você casa, você tem filhos. Mas conforme eu fui ficando mais madura, me encontrei na minha profissão, eu vi que não seria uma coisa muito legal, né? Eu fui enxergando a vida de outra forma e assim, sei lá, de um pouco menos de 10 anos pra cá, uns 9 anos pra cá, a Tainã não pensava em ter filhos de jeito nenhum, nem hoje, nem nunca. Foi assim, foi um baque de verdade. Até porque a gente tinha planos, né? De sair do país, ir para outros lugares, fazer a nossa vida como atleta. E não é questão de atrapalhar em si, mas a gente falando no grosso, uma criança atrapalha mesmo, né? Você tem uma responsabilidade muito maior com alguém que é além de você. É difícil. Pega ele, Maria. Eu acho que ele fez cocô. Pega ele, Maria. Ele fez um espumão. Meu Deus. Calma. Ele tava todo mundo. Põe a espeta nele, Maria. Calma. Pode falar? Pode. A visibilidade das pessoas para o atleta, ainda mais para o atleta quando o atleta é mulher, eles não entendem. Chega uma hora que a mulher quer ser mãe. Tem mulher que não quer, mas tem mulher que quer ser mãe. E aí, assim, você tem que estar disposta a saber que vai perder tudo. E aí depois começar tudo do zero. Do zero mesmo, para mostrar trabalho, para mostrar que voltou, para que eles consigam enxergar novamente, você consiga ganhar, ter novamente os apoios que tinham. Era acordar, dar mamar pra Mirella, me trocar pro treino, fazer ela dormir, deixava ela no bebê conforto lá em cima do tatame, lá junto com a gente, onde a gente treinava. Aí ela acordava, meu assistente pegava ela, depois do treino era cuidar dela, dar banho, tudo, depois almoço,
Acordada, todo mundo dormindo, só eu e ela acordada. Eu e a Mirella acordada lá. Aí depois tinha treino de tarde. Aí eu ia lá, cuidava dela, tudo, dava mamar e fazia ela dormir. E treinava. Depois tinha um treino de noite que era corrida. Aí meu sensei ficava com ela. E à noite mesmo, aí jantava e dormia. Que era mesmo que eu tinha que aproveitar o máximo pra dormir, porque eu não descansava nada. Era um treino atrás do outro e Mirella atrás. É o que eu te falei, eu não deixei de treinar, mas claro que eu vi que eu tinha que maneirar nos meus treinos e tudo, mas foi uma coisa bem planejada e eu fiquei muito feliz, foi o que eu sempre quis e deu tudo certo. Sim, era o que eu queria, mas eu sabia que aquele momento era muito complicado em questão de pessoas que estavam ao meu redor. Eu sou muito responsável. Embora isso tenha acontecido, eu sou muito responsável, então a questão dos contratos, eu sabia que poderia me trazer até problemas, porque eu tinha contratos assinados, eu tinha uma competição em novembro, eu descobri a gestação em julho, eu tinha uma competição importante em novembro, que é a principal competição quando uma cidade te contrata, que é os Jogos Abertos, então assim, foi muito complicado. A maternidade, até muito tempo atrás, pelos médicos, por todo mundo, eles consideravam que a mulher ela nasceu para procriar, ela nasceu para ser mãe. Então existia essa parte, esse conceito do instinto materno, né? E hoje a gente sabe que esse instinto materno não existe. No começo eu não queria ele, não queria, por causa da luta, tudo. Eu falei, vou parar de novo, tudo, não queria. Eu realmente queria tirar ele. Mas eu falei, quem sou eu pra tirar a vida de uma criança, tudo, sendo que eu já perdi um. Aí foi o que eu falei, vou dedicar minha vida para meus filhos, tudo. Aí eu saí da luta e comecei, era eles, minha vida pra eles. Tem aquele julgamento, né, de que mãe tem que ser perfeita, você tem que amar desde sempre. E pelo menos comigo não era bem assim, não é até hoje assim. Porque eu acho que quando você planeja, quando você se vê naquela situação, quando você quer aquela situação, você consegue lidar melhor. Agora, quando você não quer aquilo, você não está preparada para aquilo, você não conta com aquilo, aí você se vê obrigada a estar nessa situação, foi puxado. Eu fiquei quase um mês em casa, só chorava, não conseguia fazer mais nada. Eu levei um tempo, eu me afastei de tudo, né? A médica me afastou de tudo também, então eu levei um tempo para colocar as coisas no lugar, o pensamento no lugar. E mais uma vez é cultural, a gente achar que mulher grávida é extremamente sensível e que tem que descansar e que qualquer esforço que ela fizer, o bebê vai parir ali na hora. E não é bem assim. Eu já sou atleta há quase 10 anos, o meu corpo está acostumado com isso. Eu acho que seria muito pior para o meu corpo e para ele mesmo se eu de repente, não vou fazer mais nada, parei. A mulher que ela já pratica esporte ou já é ativa, é ótimo ela continuar treinando enquanto ela está na gestação, a não ser que haja algum tipo de problema que o médico impeça de praticar atividade física. É diferente de uma pessoa que nunca treinou na vida e quando está grávida vai treinar. Aí eu acho que também já é um exagero. Você pode fazer alguma coisinha, mas não manter uma rotina de treino, né? O boxe ele já é intenso. Qualquer modalidade de luta ela já é intensa. E quando você pratica para competir, ela se torna mais intensa ainda. E eu estava nessa pegada de treino, muito intenso, e estava grávida. Algo que, assim, como hoje eu indico a qualquer gestante praticar alguma atividade física, porém não tão intensa. Principalmente nos 3 primeiros meses que há risco de perda da criança. Eu acredito que o instinto materno que eles falam que existe é o instinto que quando você engravida, né, ali no seu dia a dia você vai criando um amor. Mas não tem nada a ver com instinto, você não nasceu para procriar, você não nasceu para ser mãe, você nasceu para ser um indivíduo, você nasceu para ser mulher. Mesmo eu já tendo 28 anos assim,
Eu não me sinto como uma mulher adulta de quase 30. Eu acho que esse vai ser mesmo o divisor, assim, da menina cheia de sonhos e daquela mulher que vai ter que viver a realidade. Porque tinha uma menina que treinava com a gente que ela ia pra China pra lutar. E ela disse que ia ser mãe e não pôde ir. Aí ela parou, se afastou tudo. E quando voltou, tipo, a gente não tem mais a mesma força, não é a mesma coisa, a gente volta totalmente diferente, sabe? Aí depois, aos poucos, a gente vai pegando, porque quando eu lutava com ela, eu percebia nela mesmo que ela não era a mesma pessoa, porque ela é bastante forte. Quando a gente volta, é como ela parou e a gente continuou treinando, então a gente pega mais força, né? Mas totalmente quando volta. O corpo não é mais o mesmo, nada a mesma coisa. Ninguém te apoia muito, você fala assim, nossa, mas você já vai treinar e tudo. Eu falo assim, mas eu gosto. Então, assim, não é uma coisa que as pessoas acham normal. Mas eu ia mesmo assim, eu não ligo muito pro que as pessoas falam. A única adrenalina maior que eu tive na minha vida de não estar no ringue foi ter minha filha. Ou seja, tirando minha filha, o boxe é o que mais representa, é minha história. É minha história, porque tudo que eu construí foi o boxe. A minha faculdade, a minha formação, a minha casa, tudo. Sempre quando você escapa do padrão, seja por qualquer fator, seja porque você tem muita tatuagem, ou seja porque você tem muito piercing, ou seja porque você quer trabalhar com alguma coisa que normalmente as pessoas não gostam ou normalmente as pessoas não aceitam, você tem uma parcela da população que te julga, que não aceita, não entende, mas a gente tem que, por aquilo que a gente gosta, a gente tem que aceitar, entender a opinião das pessoas e seguir mesmo assim. Eu quero voltar a lutar por conta de algo que eu gosto, de algo que eu sinto. Eu quero continuar sentindo o que eu sinto dentro do ringue. Essa alegria. Eu me sinto muito superior, assim, eu tenho muito orgulho de ser assim. Então eu acho que eu sou uma guerreira. Não só eu, como muitas mulheres. Eu acho que a primeira vez que eu competi, eu tive vontade de chegar no palco e chorar, assim, e falar assim, parabéns a todas as mulheres que chegaram aqui com um corpo que conseguiram chegar, porque não é fácil. Eu achei que eu já tinha passado por alguns obstáculos, né, pra saber se eu queria mesmo lutar. Já fiquei sem trampo, já fiquei sem dinheiro pra ir pra passagem, já fui correndo pro treino, já não levei nem nada pra comer pra academia, já lesionei minha coluna, já fiquei 1 ano e meio sem lutar por conta de lesão, diversas vezes lesionada. E eu sempre achava que eram provas que eu passei, mas hoje eu vejo que não, essa é a maior. E com certeza vai ser o divisor assim de que eu vou saber mesmo se eu quero, se é isso pra minha vida, mesmo depois de tantos anos, se eu vou conseguir lidar com essa diversidade, com essa responsabilidade. Que é difícil, né? Quando você tem que lidar com só você dorme em qualquer lugar, você fica com fome, você vai a pé. Mas quando se trata de outra pessoa que não tem nada a ver com aquilo, é diferente. Então vai ser com certeza o divisor de águas. As coisas podem se encaixar, podem se desencaixar.